Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu vou te explicar exatamente o que aconteceu com o Decreto 10.185, de 20 de dezembro de 2019, um decreto que fez com que muita gente entrasse em contato comigo, perguntando se esse decreto enterra definitivamente a ideia de que poderemos ter, em algum momento, concurso para advogado da União. Primeiro eu vou te explicar a dúvida. Primeiro eu vou te explicar exatamente o que o decreto informa e o que as pessoas interpretaram. O decreto diz o seguinte, decreto 10.185 de 20 de dezembro de 2019, ou seja, no apagar das luzes do vigente ano. Extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal e veda a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais para os cargos que especifica. Diz o artigo 1º. Ficam extintos, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, os cargos efetivos regidos pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1999. Inciso 1. Cargos vagos e que vierem a vagar constantes do anexo 1. No anexo 1, se eu colocar aqui advogado, vai aparecer no anexo 1, no final do anexo 1, o cargo 600001 e o cargo 600002. Esse primeiro cargo é o cargo de advogado da União de categoria especial, um cargo vago, um cargo extinto pelo decreto. O segundo cargo, o cargo de advogado da União de primeira categoria, um cargo vago, um cargo extinto pelo decreto. Por conta desse decreto, e ainda lá em cima ele ainda diz o seguinte, aqui, ficam vedados a abertura de concurso público e o provimento de vagas adicionais em quantitativo superior ao estabelecido em edital de abertura de concurso público para cargos constantes do anexo 3. Não há cargo de advogado da União, nem no anexo 2, nem no anexo 3. Então não precisa comentar para a Advocacia Geral da União nem o inciso 1 do artigo 1º, nem o artigo 2º do Decreto 10.185, de 20 de dezembro de 2019. Vamos, portanto, nos concentrar no artigo 1º, inciso 1. Ficam extintos, no âmbito da administração pública, cargos vagos e que vierem a vagar, constantes no anexo 1. Todos sabemos que no último ano de 2019, os concursos da Advocacia Geral da União esfriaram e nós não tínhamos ou não temos nenhum tipo de notícia sobre qualquer concurso de qualquer carreira da AGU, seja advogado da União, seja procurador federal, seja procurador da Fazenda Nacional, seja procurador do Banco Central. Não há notícia, não há sequer conversa de bar, como eu costumo dizer aqui no canal. Mas no final do ano passado, na última vez que eu analisei o quantitativo de cargos vagos dentro da estrutura da Advocacia Geral da União, nós tínhamos naquele momento, dezembro de 2018, ou seja, exatamente há um ano, 600 cargos vagos de advogado da União, 500 cargos vagos aproximadamente de procurador federal e 240 cargos vagos de procurador da Fazenda Nacional. Obviamente que de lá para cá esses números devem ter aumentado um pouco, porque a sazonalidade nos cargos da Advocacia Geral da União, aquele efeito trampolim, ou seja, de utilizar o cargo para estudar para um cargo maior, diminuiu muito no último ano, em 2019. Então preste bastante atenção porque, pelo que eu estou dizendo, em 2018, para o cargo de advogado da União, nós tínhamos 600 cargos abertos naquele momento, coisa que deve ter aumentado um pouco de lá para cá. Óbvio que esse decreto não teve por objetivo extinguir esses 600 cargos, porque nos termos do anexo 1, colocando aqui de novo advogado, aparece um único cargo de advogado da União de categoria especial e um único cargo de advogado da União de primeira categoria. Para quem não sabe, a Advocacia Geral da União, o cargo de advogado da União, você ingressa para advogado da União de segunda categoria, é promovido a advogado da União de primeira categoria e alcança o topo da carreira quando chega ao cargo de advogado da União da categoria especial. Segunda categoria, primeira categoria, categoria especial. As 600 vagas que eu falei em 2018 são vagas atinentes ao cargo de advogado da União de segunda categoria. Então nós temos o seguinte, esse decreto não extinguiu cargos de advogado da União de segunda categoria. Nós temos a extinção de um cargo de advogado da União da categoria especial e de um cargo de advogado da União de primeira categoria. E aí você diz, professor, e quais cargos são esses então? Pelos meus estudos e pelas minhas pesquisas,
Esses dois cargos, eles têm uma numeração estranha, ó. É 600.001 e 600.002. Pelas minhas pesquisas, esses cargos sequer estão listados como cargos da Advocacia Geral da União. Me parece que esses cargos representam cumprimento de decisões judiciais por parte da Advocacia Geral da União de alguma situação jurídica que levou alguém a ocupar o cargo de advogado da União de categoria especial e de advogado da União de primeira categoria. Então, trata-se de cargos que existem na administração pública com o objetivo de cumprimento de decisões judiciais, o que levou determinada pessoa a ocupar o cargo de advogado da União de categoria especial e o que levou determinada pessoa a ocupar o cargo de advogado da União de primeira categoria. O que me parece aqui é que esses cargos, ao vagarem, ficaram soltos e perdidos na estrutura da administração pública federal, razão pela qual eles são extintos agora pelo Decreto 10.185 de 20 de dezembro de 2019. Então nós não estamos diante de um decreto que extingue aqueles 600 cargos vagos de advogado da União de segunda categoria que nós conhecemos e que ainda se encontram vagos na estrutura da Advocacia Geral da União. Professor, você está dizendo com isso que vai ter concurso para advogado da União? Não, não estou dizendo isso. Já disse nesse vídeo que não há sequer notícia ou conversa de bar sobre concurso para advogado da União, mas estou dizendo categoricamente que o Decreto 10.185 não enterrou, não extinguiu, não acabou com os cargos vagos de advogado da União. Ele extinguiu, por estarem vagos, dois cargos, um de advogado da União de primeira categoria e um de advogado da União de categoria especial, cargos que em tese existem na estrutura da administração para cumprimento de decisões judiciais. Esses cargos ficaram vagos e, por isso, perdidos na estrutura da administração e agora foram extintos pelo Decreto 10.185. O problema é que o pessoal pegou essas duas passagens aqui, ó, extingue cargos vagos e que vierem a vagar constantes no anexo 1, aí tudo bem. Se existir um cargo como esse, ocupado por alguém em razão de cumprimento de decisão judicial, e esse cargo vier a vagar, ele está extinto pelo Decreto 10.185. O pessoal se apegou a esse dispositivo e disse: todos os cargos de advogado da União vagos foram extintos e aqueles que vierem a vagar também serão extintos por conta do decreto em questão. Não. Vagos constantes do anexo 2. Não há cargo de advogado da União, no anexo 2 não há o que analisar. E muita gente entrou em parafuso por conta do artigo 2º que veda a abertura de concurso para os cargos constantes no anexo 3. Não há cargo de advogado da União constante no anexo 3. Então, muita gente se desesperou por conta desse decreto à toa. Foram extintos dois cargos de novo, advogado da União de primeira categoria, advogado da União de categoria especial, cargos que existiam para cumprimento de decisões judiciais de acordo com as minhas pesquisas. Esses cargos se tornaram vagos e, portanto, perdidos na estrutura da administração e aí foram extintos pelo Decreto 10.185. Então, cuidado, porque é como digo sempre, aqui no canal e para todos aqueles que me procuram, é preciso ter muita racionalidade quando se estuda para concurso. É preciso ter muita cabeça fria e não se desesperar com qualquer coisa, principalmente antes de entendê-la. De novo, aqueles cargos que falei o ano passado continuam vagos, mas não há notícia de concurso para advogado da União. De todo modo, o Decreto 10.185 não extingue os cargos vagos de advogado da União que nós temos conhecimento desde dezembro de 2018. Gravei até um vídeo sobre isso há exatamente um ano atrás. Então tenha cuidado. Embora não extintos os cargos de advogado da União, não temos efetivamente nada que indique a possibilidade de realização de concurso, pelo menos no futuro próximo. Os cargos continuam existindo, você precisa lembrar também, e eu já expliquei nesse canal, que o atual advogado-geral da União tem o objetivo de, entre aspas, trocar os cargos vagos de advogado da União, procurador da Fazenda e procurador federal por futuros cargos de servidores da Advocacia Geral da União, no sentido de fazer com que a Advocacia Geral da União seja aparelhada por atividade meio, em detrimento de futura ocupação dos cargos da atividade fim. Seria, nesse caso específico, um aparelhamento de assessoria dos advogados públicos federais em detrimento da realização de concursos e nomeação de novos advogados públicos federais. Essa ideia existe, eu já expliquei aqui no canal. Então, os cargos de advogado da União de segunda categoria, aqueles de ingresso inicial na Advocacia Geral da União, mantêm-se incólumes, pelo menos livres da ação do Decreto 10.185, nos termos do que acabamos de explicar.
Espero ter esclarecido o alcance do decreto e se você tinha alguma dúvida sobre isso, espero que você não tenha mais a partir dessa explicação. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.